Na última aula, nós já falamos sobre o primeiro vício de consentimento, que é o erro. Neste bloco, nós iremos tratar sobre os outros vícios de consentimentos e vamos iniciar com o dolo. Para que nós possamos entendê-lo melhor, nós temos que saber conceituá-lo. No direito penal, nós aprendemos, no artigo 18, que o ato é doloso quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Já no direito civil, o dolo é um artifício malicioso utilizado e destinado a enganar uma pessoa em um negócio jurídico. E qual seria o intuito? O intuito é gerar o benefício para o agente ou para uma terceira pessoa. No erro, a parte engana-se sozinha. Já no dolo civil, a parte é conduzida ao erro, não se engana sozinha. O dolo hábil a gerar a anulação do negócio jurídico é o dolo malus, dolo mau, de má fé. Então nós temos aí dolo malus. Olha o que diz o artigo 145 do Código Civil. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Temos também o dolo bom, denominado dolus bonus. Na verdade, é um exagero utilizado por o vendedor na venda de um carro ou no corretor na venda de um imóvel. Ou seja, o dolo bom vai beneficiar o autor do ato, mas que em regra não é reprovável porque não prejudica a parte. Esse tipo de dolo ele é aceito, só não é aceito o dolo mau. Na verdade, o dolo é o induzimento malicioso para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Se aparecer na prova as palavras induzimento ardiloso ou modo ardil, não tenha dúvida, você estará diante de uma espécie de dolo. São essas as expressões que ajudam a identificar o dolo como vício de consentimento. Muita atenção! Somente o dolo principal, que seja a causa determinada ou a razão de existir o negócio jurídico, também denominado de dolo substancial, é que gera a anulação do negócio jurídico. Quando estudamos o erro, falamos do erro substancial, do erro acidental. Aprendemos que somente o erro substancial gera a anulação do negócio jurídico. No dolo, temos também o dolo acessório, também chamado de acidental secundário. O erro acessório não tem consequência para o direito, mas o dolo acessório sim, que vai gerar as perdas e danos. Veja o que diz o artigo 146 do Código Civil. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos e é acidental quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. Não deixe de memorizar esses detalhes. Tratando ainda do dolo, vamos falar do dolo negativo. De acordo com a doutrina, no artigo 147 do Código Civil, nós vamos encontrar o dolo negativo, ou também chamado de dolo por omissão. Trata-se de um silêncio intencional de uma das partes, para induzir a outra parte a um ato contra a sua própria vontade. Na verdade, há uma indução pelo silêncio. A definição do 147 diz que, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes, a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, o negócio não se teria celebrado. Um exemplo de dolo negativo é quando você deixa de informar intencionalmente uma situação a outras pessoas, sendo que se elas soubessem, elas não realizariam o negócio jurídico. Exemplo, quando você não informa em um seguro de veículo a existência de menores de 26 anos residindo com você, temos aqui um dolo negativo. Quando você omite uma doença gravíssima, quando está contratando um plano de saúde, isso também é um dolo negativo, você omitiu uma informação. Há também o dolo de terceiro. Olha o que diz o 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Isso acontece muito em vendas de veículos. Quando uma outra pessoa entra na negociação e induz na compra de um veículo que não corresponde aos fatos informados pelo proprietário. Imagine que o veículo já tenha sido batido ou o velocímetro alterado e essa terceira pessoa chega na negociação e afirma que o veículo nunca foi batido e que a quilometragem é original. Temos aqui um dolo de terceiro. Quando o artigo diz, se a parte a quem aproveite soubesse ou devesse ter conhecimento do ato, o ato seria anulado.
Agora, se ela não souber ainda que o negócio seja realizado, a parte prejudicada, ou seja, quem comprou o veículo, poderá entrar com uma ação de perdas e danos contra o terceiro. O terceiro terá que indenizar. Isto é bom para que as pessoas não fiquem dando palpites de má fé em negociações alheias. Outra espécie de dolo previsto na lei é o dolo do representante. Está no artigo 149. De acordo com a lei, a representação pode ser legal ou pode ser convencional. Na representação legal, não há escolha do representante. É a lei que impõe o representante. Uma vez praticado o dolo pelo representante legal, o representado responde apenas pelo seu proveito econômico, isto é, se lucrar com o dolo. Se a representação for convencional ou voluntária, o representado escolheu mal o seu representante e, em face disso, vai responder solidariamente com o representante. Observe que, se for legal, a responsabilidade é só do proveito econômico, mas se for convencional, a responsabilidade é solidária com o representante. Vamos ler o artigo que diz sobre isso. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por apenas perdas e danos. Para finalizarmos esse tema, vamos ver o dolo recíproco ou bilateral. O dolo recíproco ou bilateral, ele ocorre quando ambas as partes praticam um negócio jurídico com dolo. Isto é, ambas as partes, elas agem com dolo, com intenção. Nesses casos, não haverá nenhuma consequência para as partes. O artigo 150 traduz isso. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Já falamos do erro, já falamos do dolo, agora vamos falar da coação. Quando nós temos uma coação, na verdade, há uma pressão, há uma ameaça ou um temor psicológico para que alguém pratique um ato contra a sua vontade. Para que essa coação gere a anulação do negócio, deve ser observado alguns requisitos. O primeiro requisito é que a coação ela deve ser a causa do ato. O segundo requisito é que a coação deve ser grave. O temor deve ser de dano sério. Apenas coação grave pode anular o ato. O terceiro requisito é que a coação deve ser injusta, ilícita e abusiva. Não se considera a coação o exercício normal de um direito ou temor reverencial. Aqui é bom chamar a atenção do artigo 153. Não se considera a coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Imagine que uma pessoa tenha pegado um determinado dinheiro emprestado com você, ou tenha comprado algum produto que você estava vendendo. Após o vencimento do prazo, essa pessoa não efetua o pagamento de quantia emprestada ou do valor da compra. Nesse caso, você ameaça essa pessoa dizendo que vai protestar o título, vai propor uma ação contra ela para que receber esses valores que não foram restituídos. Temos aqui uma ameaça de um exercício normal de um direito. E para o Código Civil 153, isso não é coação. O temor reverencial consiste no receio de desagradar certa pessoa de quem se é psicologicamente, economicamente, ou socialmente dependente. Por exemplo, se seu pai fala que você vai casar e você, pelo temor reverencial, aceita, você não vai poder alegar a anulação por coação no futuro. Quarto requisito é que a coação tem que ser iminente e atual, isto é, não pode ter um longo prazo, uma grande demora, tem que ser de imediato. Quinto requisito é que a coação deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou aos bens da vítima ou à pessoa da família. Nessa última hipótese, tanto a vítima pode ser coagida quanto os parentes dela, ou pessoas amigas. No caso de terceiros, o parágrafo 151, ele menciona que o juiz vai analisar a situação do caso para saber, o intuito de verificar o nível de amizade desse terceiro. Olha o que diz 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que inculta ao paciente fundado o temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente,
O juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve ou não coação. Ao apreciar a coação, devem ser analisadas as características subjetivas da vítima, como o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influenciar na gravidade. Isto é, o que nos diz o artigo 152 do Código Civil. Para você identificar uma questão de prova relacionada com a coação, é só identificar a palavra ameaça. Se a questão se referir ao dolo, com certeza haverá a palavra induzimento, ou induzido por alguém a cometer um erro. Nesses casos, temos o dolo. Agora, não se esqueça que o erro você comete sozinho ou sozinha. E é importante diferenciar o erro, o dolo e a coação. Você vai ver que quando estiver fazendo os exercícios do site, esses assuntos serão melhores fixados. Continuando o assunto, nós vimos que o dolo pode ser ocasionado por terceiros. A mesma regra existe na coação e está prevista no 154. Olha o que diz o 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente por perdas e danos. Terminamos aqui o tema de coação e nós vamos iniciar agora o quarto vício de consentimento, que é o estado de perigo. O estado de perigo nada mais é do que a aplicação do estado de necessidade aos defeitos do negócio jurídico. Artigo 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Temos que o parágrafo único inclui nas hipóteses de estado de perigo também o terceiro, e não só pessoas da família. Um exemplo clássico do estado de perigo é o cheque calção. Você chega em um hospital para atendimento de um familiar que necessita urgentemente para ser atendido, e aí ocorre, o hospital condiciona o atendimento a um cheque calção de R$50.000. Outro exemplo é a pessoa que está morrendo afogada e condiciona o salvamento dela ao pagamento da doação de algum bem. Imagine ela gritando para você que se você a salvasse, ela lhe daria um veículo. Então nós temos aqui que, regra geral, o estado de perigo é a causa de anulação do negócio jurídico. No entanto, o enunciado 148 do CJF, em analogia à lesão, diz que antes de anular o juiz deve tentar revisar o negócio jurídico. Mas você só responde com base neste enunciado se a pergunta for referente à doutrina. Vamos para o último vício de consentimento. O que é lesão? Lesão está prevista lá no artigo 157 do Código Civil. E nesse artigo existem dois requisitos, um objetivo e o outro subjetivo. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Essa prestação manifestamente desproporcional, ela tem que ser verificada no momento da celebração do negócio jurídico. Esse é o nosso requisito objetivo. O requisito subjetivo é a premente necessidade ou inexperiência. Diante desses dois requisitos, nós temos configurada a lesão. E havendo a lesão, há duas possibilidades. Ou haverá revisão, conforme o artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil, sendo que o juiz não decretará a anulação do negócio jurídico, se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. No entanto, se não der suplemento suficiente, a parte não concordar com a redução, o negócio assim poderá ser anulado. E o prazo é decadencial de 1 a 4 anos, nos termos do artigo 171 e 178 do Código Civil. Já falamos sobre todos os vícios de consentimento e vamos aproveitar o finalzinho dessa aula para falarmos sobre a fraude contra credores, que é um vício social, nós já vimos em outras aulas. Quando o devedor começa a desfazer do seu patrimônio antes de um processo, ou seja, antes de uma citação válida, estaremos diante de uma fraude contra credores. É diferente de fraude à execução. Fraude à execução tem que ter já um processo, uma citação válida.
fraude a credores é antes da citação válida. Para configurar essa fraude, é necessário preencher 3 requisitos. Primeiro, a anterioridade do crédito, antes. Dano ao credor. Não é qualquer desfazimento do patrimônio que gera dano ao credor. O desfazimento tem que gerar a insolvência. Má-fé. Aqui nós temos a intenção de lesionar. Os artigos 158 e seguintes traz também algumas observações acerca da má-fé. A primeira delas é quando o ato for gratuito, haverá a presunção de má-fé do devedor. São os casos de doação do patrimônio ou remissão, perdão de dívidas. O artigo 64, nós temos a presunção de boa-fé. Presume-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Se em uma prova você verificar os 3 requisitos, você estará diante de uma fraude contra credores. E para combater essa fraude, é necessário ajuizar uma ação que denomina-se ação pauliana, com o objetivo de anular o ato. Não se esqueça de que o prazo para anular é decadencial e, nesses casos, é de 4 anos, conforme previsto na lei. Lembre-se, não havendo prazo, ele será de 2 anos. Se a ação pauliana for julgada procedente, o bem retorna ao patrimônio do devedor. E, nesses casos, geralmente, há uma fila de credores que deverá ser observada para o pagamento. Não pode quebrar a ordem de preferência dos créditos. Ela deve ser respeitada. Certo? O último vício social é a simulação, que nada mais é que uma declaração enganosa de vontade. A simulação pode ser absoluta ou relativa. A simulação absoluta tem como consequência a nulidade absoluta do ato. A simulação relativa é denominada de dissimulação e tem como consequência a análise do ato. Na simulação absoluta, o que se quer é burlar a lei, é prejudicar a terceiros. Se você transfere seu veículo para o seu filho para evitar pagar as dívidas, temos aqui uma simulação e haverá nulidade do ato, lógico, se for provado. A dissimulação é diferente. Você tem uma simulação de fachada que será nula e deixará encoberto um ato dissimulado, cujas consequências terão que ser analisadas. Se uma pessoa quer doar um bem para o amante, ela simula uma compra e venda. Vamos fazer a leitura do artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se confere ou transmitem. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Mas antes de finalizarmos esse tema, como nós tratamos de simulação, é importante que eu fale um pouco da reserva mental, que está prevista no artigo 110 do Código. E o que vem a ser reserva mental? A reserva mental ocorre quando uma das partes deixa escondida sua verdadeira intenção de não cumprir com o que foi pactuado. Acompanhe comigo a leitura do 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Vamos tentar traduzir este artigo. Imagine que em uma corrida de bicicletas você anuncia que todos aqueles que cumprirem a prova receberão uma medalha. Após você fazer esse anúncio, o ciclista que estava do seu lado chega e pergunta se realmente todos os que cumprirem a prova vão receber a medalha. E aí você responde, claro que não. Não tem como eu dar uma medalha para cada um. Eu estou fazendo isso só para incentivar os ciclistas. De acordo com esse exemplo, a reserva mental está no fato de você não querer dar uma medalha para cada um. Você não quer isso e, portanto, denomina-se uma reserva mental. Mas olha o que diz o início do artigo. A manifestação de vontade, que no caso é dar uma medalha para cada um que cumprir a prova, subsiste. Isto é, existe ainda que você tenha feito a reserva mental de não cumprir isso. Conclusão, todos terão que receber uma medalha, salvo aquele que tomou conhecimento do fato. No exemplo que eu dei, aquele que perguntou para você se era verdade e você afirmou que não, não terá direito de receber a medalha.
Leia novamente o artigo que você vai entender melhor agora. Olha o 110 aí. A manifestação de vontade subsiste, ela existe, ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer dar as medalhas. Ou, agora, salvo o destinatário que tomou conhecimento, ele não tem direito. Aquele que tiver conhecimento da reserva mental não poderá exigir o cumprimento do negócio jurídico. Por isso que nós afirmamos que a reserva mental configura-se quando o agente emite uma declaração de vontade, resguardando em seu íntimo o propósito de não cumprir o fim pretendido. Quando a parte contrária toma conhecimento da reserva mental, o negócio jurídico celebrado se torna inexistente. Para ela, segundo a doutrina, a maioria da doutrina. Mas muito cuidado, a reserva mental ela é diferente da simulação. O ponto em comum é que em ambas a declaração de vontade é feita com o propósito de enganar. Mas na simulação, nenhuma das partes é enganada, pois elas agem de comum acordo para iludir terceiro ou violar a lei, ao passo que na reserva mental, o reservante visa enganar a outra parte. Assim, a reserva poderá causar a inexistência ou a simulação ou a nulidade do ato. Ok? Espero que tenha entendido. E a próxima aula nós continuaremos com o tema prescrição e decadência. Até a próxima aula e um grande abraço.